Boa tarde, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo da nossa EBD de adultos. E hoje, na sequência daquilo que temos estado a fazer na nossa revista, vamos considerar o texto de Lucas, capítulo 6, e vamos ler e considerar o texto a partir do versículo 1 até ao versículo 11. E, como sempre, vamos fazer uma primeira leitura do texto, também para nos contextualizarmos e depois, então, podermos dedicar algum tempo a refletir sobre este texto. Então, diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele fazia uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Até aqui a leitura do texto que hoje temos como proposta para a nossa lição. O título da lição, como já observaram, é o Reina e tem como subtema: Jesus dá prioridade às necessidades das pessoas e não à observância de rituais. O texto áureo é o versículo 5, que na nossa versão, na versão que acabámos de ler, diz: e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E antes mesmo ainda de avançar, como sempre, gosto sempre de lembrar qual a doutrina básica proposta para esta nossa lição, e ela é o cristão e a ordem social. Encontramos isso na página 93. Todo o cristão deve procurar que a sociedade em geral viva segundo os princípios de justiça, verdade e amor fraternal. E é, de facto, interessante e muito atual nós considerarmos esta verdade, e não só considerá-la, mas também procurar olhar para ela como algo que precisamos de considerar seriamente enquanto cristãos na sociedade onde nos inserimos e, em particular, no tempo em que vivemos. Olhando então para este texto, faz sentido e precisamos de contextualizar aquilo que está a acontecer. Os fariseus, os líderes judaicos, já tinham começado, e nós já observámos isso nas últimas lições, tinham começado uma perseguição ao Senhor Jesus Cristo no sentido de o acusarem. Isso já tinha acontecido lá quando o Senhor Jesus curou aquele paralítico, acusando-o de blasfémia, porque ele declarou o perdão de pecados sobre aquele homem, e portanto começaram aí as divergências. Também no momento em que Jesus chama Levi, Mateus, para o seguir, logo de seguida, naquele momento em que Jesus está à mesa com Levi e os seus amigos, ele é acusado de se associar a pecadores. E depois também, ainda no capítulo 5, um texto que nós não analisámos, mas que está lá, também o Senhor Jesus é questionado porque é que os seus discípulos não observavam o jejum como era prática regular
da época e da religião judaica. E agora, de uma forma mais particular, neste texto, o assunto que procura ser sempre o motivo e a base para a controvérsia é a questão do sábado. E a questão do sábado sempre foi um dos assuntos preferidos da parte dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, para perseguirem Jesus. E, portanto, este é mais um episódio, ou 2 episódios, onde, de facto, nós podemos encontrar como motivação e como fonte de controvérsia a questão da observância do sábado. Antes mesmo ainda de entrarmos na análise mais pormenorizada dos versículos, quando nós consideramos este texto e outros que temos estado aqui a ver e que Lucas, de uma forma tão particular, nos conduz a entender e que nos revela, algo que nós podemos entender muito bem. É possível seguir a Jesus de muito perto e fazê-lo pelas razões erradas. De facto, os fariseus, estes mestres da lei, não olharam esforços para andar próximos do Senhor Jesus Cristo. Isto, para nós, às vezes até nos parece quase paradoxal. Como é que é possível andar próximo de Jesus e não permitir ou não ser transformado pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Mas isso é possível. É possível, inclusive, tal como aconteceu com eles, sistematicamente, verem o Senhor Jesus a agir, e o Senhor Jesus, quando agia naturalmente, o fazia numa manifestação daquilo que Ele era, e Ele é a expressão visível de um Deus invisível. Ele é a expressão da intervenção de Deus direta, personalizada. É possível assistir a tudo isso e mesmo assim não ser tocado, não ser transformado por essa ação. O que nos deve fazer pensar, o que nos deve de facto levar a considerar o cuidado que temos que ter de, ao andar perto de Jesus, de facto o fazermos da forma certa, com o coração certo, com a atitude certa. Esta atitude que nós vemos aqui registada na ação dos fariseus, dos líderes judaicos, não é exclusiva deles. Aliás, basta olhar para a história da Igreja, basta olhar para a nossa história mais recente e perceber que há muitas pessoas que caminham perto de Jesus, que veem a intervenção de Jesus e não se deixam tocar e não se deixam transformar por essa ação. Muitas vezes aquilo que impede essa intervenção é exatamente a mesma motivação legalista que estes líderes judaicos tinham, e uma total insensibilidade, corações absolutamente endurecidos. Aliás, é isso que Marcos registra lá no capítulo 3, quando registra este episódio, este segundo episódio lá na sinagoga. O que entristeceu o Senhor Jesus Cristo foi a dureza dos corações deles. Isso não é exclusivo deles, nós hoje vemos acontecer. Esta é uma realidade com a qual nós também somos confrontados e para a qual precisamos, tal como o Senhor Jesus também, ter muita misericórdia e muita graça, porque precisamos e desejamos muito que esses corações possam se deixar tocar e transformar pela ação do Senhor Jesus. Posto isto, vamos olhar para os versículos, e a primeira secção da nossa revista apresenta estes primeiros versículos como uma pergunta: trabalhar ao sábado? Trabalhar ao sábado? De facto, este foi o mote para a interpelação dos fariseus ao Senhor Jesus Cristo. Mas no primeiro versículo vemos a descrição da situação. O Senhor Jesus vai passar com os discípulos por umas searas, e aquilo que aconteceu, amados, era algo que era habitual e aliás, previsto na lei. Se nós formos lá, o autor da revista lembra-nos isso, é lá em Deuteronômio 23, 24 e 25, está lá registado algo que era normal. Era normal, era possível e aceitável que alguém que passasse por uma seara, tendo fome, tendo necessidade de comer, podia colher para comer. Não podia, é interessante que o texto diz, não podia ceifar para levar, mas podia colher e comer. Porque essa era uma forma também de Deus providenciar cuidado aos seus filhos. Aliás, algo que nós vemos também presente naquilo que aconteceu e que também era a determinação de Deus com
com Ruth e Noemi. Devem estar lembrados de como isso aconteceu quando Ruth foi trabalhar para os campos de Boaz. Também, numa determinação de Deus, aquilo que caía para o chão poderia ser apanhado por aqueles que tivessem mais necessidades. Esta era uma forma de Deus providenciar o seu cuidado. E Ele fala de muitas maneiras hoje nas nossas vidas, nós percebemos isso todos os dias. E portanto esta era a circunstância. Jesus ia passar com os discípulos, eles precisavam de se alimentar e o que fizeram foi debulhar alguns grãos e tomarem como satisfação de uma necessidade. O que o versículo 2 diz é que os fariseus, e aqui primeiro notar o facto dos fariseus estarem lá e andavam mesmo a seguir Jesus, eles estavam lá e questionaram e fazem-lhe uma pergunta, ou melhor, fazem uma afirmação. Eles dizem: porque fazeis o que não é lícito aos sábados? Portanto, eles fazem uma pergunta com uma afirmação. Eles determinam já que aquilo que eles acabaram de fazer não era lícito. A questão é, será que não era? Será que não era? Primeiramente, isto só revela que, obviamente, eles não reconheciam o Senhor Jesus Cristo como o Filho do Homem, como o Messias, porque, obviamente, se o reconhecessem, podiam logo ter percebido que se o Senhor Jesus o fez, era porque não era lícito, porque o Senhor Jesus não teria feito nada ilícito. Mas, de facto, o que está aqui em causa é uma tentativa, mais uma tentativa dos fariseus procurarem atingir o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam apanhar o Senhor Jesus em acusações, em motivos para o acusarem, e este foi mais uma provocação. Antes de irmos à resposta do Senhor Jesus, a revista na página 89, depois desta descrição, deixa aí uma pergunta que eu gostaria que pudesse ficar também para a nossa reflexão. Que regras e rituais existem hoje, criados pelos homens, que as pessoas consideram como algo dito por Deus? Os irmãos são capazes de se lembrar de coisas que nós fazemos enquanto igreja e que muitas vezes assumimos como algo que Deus disse e afinal não foi dito por Deus. Vejam, não estamos a dizer necessariamente que isso seja errado. O problema é quando nos agarramos a isso e fazemos disso doutrina. E fazemos disso o mais importante do que aquilo que Deus disse. Vale a pena pensar sobre isto, irmãos. E certamente somos capazes de nos lembrar algumas coisas que nós fazemos como igreja e que Deus não disse. E nós praticamos, nós fazemos. Mas vamos então dar seguida. E dando seguida, já com a resposta do Senhor Jesus Cristo, a esta pergunta, este questionamento dos fariseus, vamos entrar na segunda secção da nossa revista, o Senhor do Sábado. O versículo 3, então o Senhor Jesus responde com uma pergunta. Aliás, as perguntas de Jesus são sempre desconcertantes. É um interessante exercício, amados, olharmos para os Evangelhos e percebermos, analisarmos e considerarmos as perguntas que o Senhor Jesus fez. E este momento em que os fariseus estavam convencidos que interpretavam a lei, que a praticavam de uma forma correta, mas que de facto muitas vezes estavam centrados em rituais e tradições mais do que aquilo que de facto era a perspectiva de Deus para algumas dessas ordens dadas por Deus, é aqui denunciado através de uma pergunta do Senhor Jesus. E a pergunta tem a ver, vocês não têm lido, vocês não se lembram do que leem, daquilo que aconteceu com Davi, e Jesus vai recuperar um episódio lá de 1 Samuel capítulo 21, em que Davi, fugindo de Saúl, vai ao templo e ali com o sacerdote Aimeleque, e numa situação de necessidade, eles tomam os pães que tinham sido consagrados para o culto, e eles comem. De facto, eles fizeram algo que não deveria ter feito. Mas aquilo que aconteceu aqui é exatamente
aquilo que o Senhor Jesus queria evidenciar é que há certas circunstâncias em que Deus, e aqui é muito importante considerarmos algo, é que Deus não condenou. E isso os judeus, estes líderes, tinham a obrigação de saber, porque eles eram estudiosos da palavra, eles eram conhecedores da palavra, é que, se é verdade que muitas vezes Deus condenou atos de alguns dos seus servos, a verdade é que o Senhor Jesus ou melhor, Deus não condenou este ato de Davi e do sacerdote Ahimelec. Deus não condenou. Deus permitiu, porque eles não o fizeram com a intenção de desobedecer a Deus, mas sim de satisfazer uma necessidade, e Deus providenciou por esta via essa necessidade. Obviamente que aqui sempre temos de ter como base aquilo que Deus decide ou não permitir ou não permitir. E isso é o mais importante. Não podemos ser, aliás, vamos realçar isso mais à frente, não podemos ser nós a decidir isso. Mas neste caso de Davi, nós sabíamos, Deus não registou rejeição sobre esse acontecimento. E os judeus, estes fariseus, tinham a obrigação de saber isso. De facto, estas tradições, algumas destas regras, devem ser honradas e observadas, mas elas não podem ir além daquilo que são a sua função e a sua observância. E aquilo que de facto aconteceu é que o sacerdote Ahimelec considerou que a satisfação num ato de misericórdia e de graça, a satisfação daquelas necessidades sobre Davi e dos seus companheiros era mais importante do que a observância daquele ritual. E, portanto, Deus não condenou. E Jesus está a lembrar os fariseus dessa realidade. O versículo 5 continua, e no versículo 5, que é o nosso textuário, aliás, e já mencionámos isso, o Senhor Jesus faz uma declaração, mais uma daquelas declarações absolutamente essenciais, para que não houvesse dúvidas. Aliás, ele usa a mesma expressão que tinha usado no capítulo 5 e no versículo 24, lá quando declara o perdão de pecados sobre aquele paralítico. Ele usa esta expressão, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Ele lá tinha declarado que o Filho do Homem tinha autoridade e poder para perdoar pecados. E esta é mais uma vez em que o Senhor Jesus usa esta declaração, este título messiânico, identificando-se a Ele próprio como a expressão e a presença de Deus no seio do seu povo. Esta é uma declaração de autoridade muito especial, uma declaração da sua divindade e, de facto, Ele é o Senhor Jesus Cristo que se declara. Agora, como o Senhor do Sábado. Agora, este é o momento para lembrar, tal como há pouco eu estava a mencionar, que este é um papel exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós pode tomar ou substituir o Senhor Jesus. Quem é o Senhor do Sábado? Quem é o que tem autoridade para perdoar pecados? Aquele que pode ou não condenar o ato de Davi é Deus. E Jesus é, de facto, aquele que tinha essa autoridade. Ele aqui apresenta-se. Ele tinha autoridade, de facto, para, naquele momento, permitir, aceitar que aquilo que estava a acontecer não era uma violação, nem uma ofensa a Deus através da desobediência a um mandamento, a uma ordem de Deus. E, de facto, o Senhor Jesus, com esta declaração, deixa os fariseus numa situação muito incómoda, porque, mais uma vez, eles ficaram na situação em que teriam que escolher o que é que iriam fazer. Iriam continuar a rejeitar o Senhor Jesus Cristo, ou iriam continuar a perseguir e a procurar levar por diante esta tentativa de acusação e de tirar o crédito, de tirar a validade, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo dizia ter. Bom, nós sabemos que eles optaram por continuar essa jornada. E os versículos seguintes são uma prova disso. Noutro sábado, diz o texto, não é? Agora já no versículo 6, noutro sábado o Senhor Jesus fez aquilo que era habitual, foi à sinagoga e estava a fazer aquilo que o Senhor Jesus sempre fez, estava a ensinar. E lá naquela circunstância, diz o texto, também estava um homem que tinha um problema. Não sabemos se era um problema de doença, se era um problema genético. Ele tinha uma mão ressequida, portanto tinha uma deficiência na sua mão direita. E também estava lá, o versículo 7 vai registar isso, também estava lá, mais uma vez, os fariseus, os líderes judeus, os líderes religiosos, os escribas,
e que estavam, e o versículo aqui 7 por Lucas já é descritivo do que estava a acontecer, diz o versículo que eles estavam a observar e já estavam determinados em procurar perceber se ele iria fazer uma cura com o objetivo de o acusarem. Amados, é possível andar perto de Jesus por razões erradas, com motivações erradas, e estes homens andavam atrás de Jesus, de facto, com a motivação e com a atitude errada, porque eles andavam com o único e exclusivo objetivo de condenar e procurar condenar o Senhor Jesus Cristo. E este é terrível, é terrível. De facto, é impressionante considerarmos isso com uma proximidade com o Senhor Jesus, quando os corações não estão disponíveis, essa proximidade não resultar em milagre de salvação, em milagre de transformação. Diz o texto que então de seguida o Senhor Jesus disse àquele homem para se pôr de pé diante de todos eles. Aliás, o versículo 8 começa por uma outra declaração importante, é que o Senhor Jesus declara que conhecia o coração deles. Bom, amados, esta é uma expressão do poder, da autoridade, daquele que de facto é Deus, que conhece todas as coisas. E se isto é verdade para os escribas, também é verdade para nós. O Senhor Jesus sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, tal como conhecia o coração e os pensamentos daqueles homens, e por causa disso, discernindo as motivações erradas, o Senhor Jesus não deixou de agir e de fazer e de ensinar e de revelar aquilo que tinha que ser revelado e ensinado. E é interessante, amados, que no versículo 9 o Senhor vai fazê-lo mais uma vez com uma pergunta desconcertante. Sabendo ele a motivação dos corações daqueles homens, ele, com aquele homem em necessidade perante eles, fez uma pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Esta pergunta desconcertante, obviamente nós bem sabemos que no coração endurecido dos fariseus não provocou o efeito que nós desejaríamos e que também certamente o Senhor Jesus desejava. Mas a verdade é que esta foi a porta para justificar aquilo que o Senhor Jesus iria fazer de seguida. E o versículo 10 diz que, fitando todos em redor, e portanto foi algo que o Senhor Jesus Cristo fez com uma intencionalidade muito especial, olhando para toda aquela gente, disse ao homem: estenda a mão. E assim, quando ele estendeu a mão dele estava restaurada. Ou seja, mais uma vez, o poder, a autoridade, um ato sobrenatural do Senhor Jesus Cristo comprova e dá autenticidade e autoridade às suas palavras. Ele, de facto, era o Senhor do sábado. Ele, de facto, era o Senhor de todas as coisas. E ele determinou naquele dia que fazer bem, apesar de ser sábado, não o iria impedir de cuidar de uma necessidade que estava ali perante todos eles. O versículo 11 termina dizendo: mas eles, os fariseus e os escribas, encheram-se de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Como eu mencionei há pouco, o texto de Marcos, neste aspecto, é descritivo quando Marcos registra lá que Jesus ficou triste e zangado, indignado com a dureza dos corações daqueles homens que procuravam exclusivamente acusá-lo. O Senhor Jesus já sabia qual ia ser a reação deles, infelizmente já sabia isso. E confirma-se então, eles ficaram furiosos e, em vez de poderem se alegrar porque aquele homem tinha
sido curado. Em vez de se alegrarem porque anteriormente o Senhor Jesus Cristo tinha já feito tantas outras curas e sinais maravilhosos e milagrosos e sobrenaturais, em vez de se alegrarem nisso, não, eles usaram aquilo que estava a acontecer, usaram a maior evidência que eles podiam ter naquele momento para perceberem que o Senhor Jesus Cristo de facto era o Filho do Homem, era o Messias, o Cristo, mas usaram isso em vez de se maravilharem, usaram exatamente para terem motivos para alimentar o ódio, o rancor contra o Senhor Jesus Cristo e alimentar o desejo que tinham no seu coração de prender, de maltratar, de aniquilar o próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, não podemos ficar indiferentes e estes textos precisam de nos motivar também da forma certa. Nós precisamos de olhar para estes homens com compaixão. Ontem à noite assisti a um programa de televisão em que se discutia do ponto de vista político, obviamente, mas também social, cultural e histórico, a permanência, a existência ou não de estátuas e de monumentos que lembram pessoas e períodos da nossa história menos gloriosos e, em alguns casos, até que nos envergonham. E, como sabem, tem sido uma discussão que tem alimentado muita controvérsia no nosso país e até alguns atos já de rejeitar alguns desses símbolos de momentos do passado. E eu estava a pensar nisso, eu estava a olhar para este texto e estava a pensar, primeiro, e estava a lembrar-me de dois aspectos. Um deles é que, de facto, obviamente, nunca vai haver ninguém unânime. Aliás, um dos historiadores que estavam ontem lembrava que, dependendo do momento da história, vai sempre haver alguém que queira anular algum símbolo, ou pessoa, ou monumento de uma história do passado. Por razões diferentes. Porque não vai haver ninguém que seja unânime. E o Senhor Jesus Cristo não foi. O Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito, sendo o Filho do Homem a agir, não recebeu unanimidade e, mais, recebeu rejeição da parte daqueles que até supostamente deveriam estar mais disponíveis para o receber, para o entender e para o ouvir. O outro aspecto que também me lembrou e que eu creio que é importante, e alguém referia isso no programa ontem, é que mais do que anular esses símbolos de passados menos gloriosos ou de homens e mulheres que tenham feito coisas menos agradáveis ou mesmo algumas delas rejeitáveis, o facto desses monumentos, dessas marcas da história existirem, elas não devem ser anuladas por si só, porque não vão resolver o passado da história, mas devem eles ser usados para lembrar aquilo que não deve acontecer outra vez. E eu creio que é um pouco o que acontece aqui com os fariseus, amados. E a palavra de Deus, neste aspecto, deixa-nos este ensino muito precioso. É porque aquilo que aconteceu com os fariseus é algo que nos entristece, mas é algo que nos precisa de ser lembrado para que não aconteça connosco, para que não caiamos nos erros que é tão fácil cair, amados, nos erros que eles caíram de valorizar tantas vezes, às vezes, aspectos absolutamente rituais, religiosos, insignificantes, em detrimento daquilo que realmente é importante. E o que é realmente importante é Deus, o seu desejo, a sua intervenção, que tantas vezes se manifesta através desses rituais, dessas práticas, mas que Ele é muito mais importante do que essas marcas. O Senhor Jesus nunca quis desacreditar ou desvalorizar a importância do dia do Senhor, o sábado. O dia do Senhor é um dia muito importante.
É o dia em que nós separamos, que o Deus decidiu que havíamos de separar para termos intimidade com Ele, para termos disponibilidade para estarmos a ouvi-lo, cultuá-lo também. Mas, amados, há circunstâncias em que esse dia do Senhor não pode acontecer, como é prática nossa agora, ao domingo. Temos irmãos nossos que têm profissões que os obrigam a trabalhar ao domingo. Então o que fazer? Não podemos, todos nós, obviamente, gostamos e necessitamos que alguém faça e cumpra o seu papel em dias em que nós estamos a observar essa ordenança, esse privilégio de termos o dia do Senhor. A proposta é que mais do que observar esse dia, que poderá não ser no domingo, é que ele aconteça na segunda, na terça, mas que haja de facto esse tempo de descanso, mas também de descanso espiritual, de relaxamento, de tempo de dedicação à intimidade e à proximidade com o Senhor. O Senhor Jesus nunca rejeitou isso. Agora, aquilo que ele estava de facto a lidar, e daí ele ser o Senhor do sábado, é que mais importante do que o ritual da observância do sábado é ele próprio. É ele próprio. E por isso aqui fica este alerta, a necessidade que nós temos de não cairmos nos mesmos erros, de dar mais importância ao que é acessório do que àquilo que é essencial. Vamos terminar olhando para as aplicações à vida que a revista nos propõe. A primeira diz: algumas pessoas dão mais importância em manter um ritual religioso do que a qualquer outra coisa. Falávamos sobre isto mesmo agora. Eu não tenho dificuldades com alguns rituais religiosos, mas se eles nos afastam daquilo que é essencial, bom, aí temos então que os reconsiderar na nossa experiência e no lugar que eles ocupam no nosso coração. A outra aplicação lembra que o Senhor Jesus é Senhor sobre toda a criação. Ele tem autoridade. Nós não, Ele tem. Nós não temos autoridade para determinar nada, mas Ele tem toda a autoridade para determinar todas as coisas e nós não nos podemos substituir a Ele. E precisamos de nos relacionar com Ele com muito temor e tremor para que quando Ele nos dá orientação a fazermos algo que à partida até rejeitaríamos, o possamos fazer em total submissão à sua vontade, ao seu querer, porque Ele sim é o Senhor de todas as coisas, de toda a criação. Finalmente, os crentes devem dar mais importância às necessidades humanas do que aos rituais. E aqui esta advertência para a nossa disponibilidade, a nossa atenção no cuidado social daqueles que necessitam de mais, de mais cuidados. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez naquele dia, cuidando da necessidade daquele homem que estava naquele sábado lá na sinagoga. Amados, que de facto a graça do Senhor, o cuidado e a orientação do Espírito Santo nos conduza a percebermos que de facto não podemos perder o foco em Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que ensina, acima de tudo, não perder a noção da sua soberania sobre todas as coisas. Não importa o que eu acho sobre isto ou sobre aquilo, importa aquilo que o Senhor Jesus quer, deseja e determina. E que isso possa realmente ser absolutamente determinante para as nossas vidas, quer individualmente, quer como famílias e também como igreja. Eu espero que possamos ainda meditar sobre estas verdades e se alguma questão, alguma partilha os irmãos quiserem fazer, podem sempre enviar, partilhar. Será sempre bom este tempo de partilha. Obviamente, estudar a Bíblia neste modelo quebra-nos aqui um pouco a possibilidade da interação, mas se o desejarem fazer, não deixem de o fazer de alguma forma, pelo grupo do WhatsApp, alguma mensagem, um telefonema, sempre seria interessante podermos partilhar alguma coisa e algum contributo mesmo que possa nos ajudar nesta reflexão, vai ser sempre muito bom. Então, também desafiando os irmãos para mais alguns minutos de oração, buscando ao Senhor, entregando todas as coisas nas suas mãos e, acima de tudo, os nossos corações e a nossa submissão à sua vontade, reconhecendo a sua soberania em todas as coisas. Que isso possa realmente ser uma realidade nas nossas vidas. Então, um forte abraço para os irmãos e até amanhã, até quando o Senhor permitir.